Oi, gente, tô aqui de volta mais uma vez, espero que esteja tudo bem com vocês. Para essa semana, a gente continua ainda com a ideia de retomada de conteúdo, né? A gente vai retomar alguns conteúdos que a gente já estudou. E veio pra gente falar sobre juros essa semana, veio uma lista de exercícios, então nós vamos aproveitar ela, tá certo? Bom, juros foi um conteúdo que a gente estudou no segundo bimestre, né? Então tá bem fresquinho pra gente, certo? Deixa eu colocar os exercícios lá. Aqui. Tá aqui. Então, a gente vai falar, então, de retomadas de juros, tá certo? Eu vou colocar os exercícios, vocês vão pausar o vídeo, copiar o exercício, vai ter que ter esse exercício no caderno, são poucos, tá? Copiar o exercício, tentar resolver, depois você retoma o vídeo e vê se acertou, tá bom? Não vale colar, hein? Então, o primeiro exercício a gente tem o seguinte. Considere 2 empréstimos no valor de R$7.000 cada, assumidos na mesma data. A taxa é de 6% ao mês. A gente tem que levar em consideração essa taxa e ela tem que estar em concordância com o tempo. Se a minha taxa é 6% ao mês, o meu tempo tem que estar em mês, tá? Então não pode esquecer disso. No primeiro empréstimo, os juros são simples e no segundo, os juros são compostos. Calcule os juros para cada caso após 6 meses. Tempo em mês, taxa em meses. Então tá ok. Então a gente já pode calcular. Vocês vão pausar o vídeo e vai tentar resolver, tá bom? Bom, já fizeram? Então tá aqui a solução. Primeira coisa, a gente vai calcular o juros simples, né? Que é só a gente multiplicar o capital pela taxa pelo tempo. Substituindo, o capital é 7.000, a taxa 6% na forma decimal é 0,06 e o tempo é 6. Então a gente encontra um juro lá de R$2.520, juro simples. Agora vamos para os juros compostos, né? Porque ele pede os dois. Nos juros compostos, eu tenho que multiplicar o capital. Entre parênteses, eu tenho que somar o 1 com a taxa. E esse t, ele é elevado, tá? Ele desceu aqui, mas ele é como expoente. Então, a gente vai substituir. O capital é 7.000. Como a taxa é 0,06, somado com 1, dá 1,06 elevado a 6. Então, a primeira coisa, a gente faz essa potência. O resultado dela eu multiplico com 7.000 e encontro um juro de R$9.929,63. Isso que eu encontrei foi o montante, ele me pede o juro. Então, para achar o juro, é só eu subtrair o montante pelo capital. O montante é 9.929,63, como achado aqui, e o capital é de 7.000. Subtraindo esses dois, eu encontro um juro de R$2.929,63. Perceba que o juro composto ele é bem mais rentável do que o juro simples, né? Acertaram? Vamos para o próximo exercício. Número 2. Considere a mesma situação da atividade anterior e quanto tempo demoraria para a primeira opção dobrar o capital. Pausa o vídeo, tenta responder. Eu quero saber quanto tempo, tá bom? Bom, dobrar o capital, se eu tenho 7.000 de capital, vou dobrar quando atingir um juro de 7.000 também, porque eu passo a ter 14.000, concorda? Então, o juro vai ser C vezes I vezes T, o juro é 7.000, o capital é 7.000, a taxa é 0,06 e o tempo é o que eu quero saber. Multiplicando 7.000 por 0,06 eu encontro 420, passo dividindo 7.000 por 420, eu encontro 16,66 aproximadamente, ou seja, 17 meses para ele conseguir dobrar o seu valor. Tranquilo? Acertaram? Vamos mais um exercício. Esse é o número 3, tá? Qual o valor do montante produzido por um capital de R$2.800 aplicado no regime de juros simples a uma taxa mensal de 2,5% durante 1 ano e meio? Pausa o vídeo e tenta fazer. Bom, quem tentou fazer, parabéns quem observou que a taxa ela tá em mês e o tempo tá em ano. Então a gente tem que converter, tá? Então vamos lá tirar os dados primeiro. O capital é 2.800, a taxa é 0,025, porque é 2,5 na forma decimal, isso ao mês. E o tempo dá 18 meses. Um ano é 2 meses, meio ano é 6, então 12 mais 6, 18.
Substituindo nessa fórmula, a gente tem então o capital como 2.800, a taxa 0,025 e o tempo 18. Multiplicando tudo isso, eu encontro um juro de 1.260. Só que ele está me pedindo qual o valor do montante. O montante eu tenho que somar o capital mais o juro. Ou seja, o capital que é 2.800 e o juro que eu encontrei que é 1.260. Gera um montante, então, de R$ 4.060, ok? Atividade número 4. Aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de R$ 7.500, qual será o montante gerado ao final de 2 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,3%? Então, adote 1,03 elevado a 24, ele me deu esse valor. Então, provavelmente, eu vou encontrar essa situação no exercício. Então, pausa de novo o vídeo, copie o exercício e tenta resolver. Pronto, gente? Vamos lá tentar. Então, como é juro composto, eu tenho que montante é o capital, que multiplica 1 mais i elevado a t. Eu tenho como capital lá do enunciado 7.500, a taxa é 0,003, porque na forma decimal 0,3%, e o tempo vai dar 24 meses, porque 2 anos, 24 meses. Por que eu transformei? Porque a minha taxa está em mês também, tá? Substituindo esses valores, eu vou encontrar 1,003 elevado a 24. Opa, mas o exercício já me deu esse valor. Normalmente, exercício que tem uma potência muito grande, ele vai te dar esse valor, tá? Então, substitui lá por 1,0745, multiplica por 7.500 e a gente encontra um montante de R$ 8.058,75. Aí a gente quer saber, na verdade, quanto que foi o juro, né? Aqui ficou errado, gente. Aqui eu digitei o todinho, né? Aqui eu já tenho um montante, 8.000, só que ele tá me pedindo qual será o montante. Então, eu nem preciso achar o juro, aqui não é juro, aqui é montante, tá? O montante, na verdade, é R$ 8.058,75. Tranquilo, gente? Então, vocês viram que a gente tá só variando nesses dois juros, juro simples e juro composto. Aprendeu a fórmula, a gente aplica. Agora, a partir desse exercício, a gente vai fazer diferente. Eu vou dar o exercício para vocês, né, e vou colocar a resposta, vocês vão tentar fazer, e as dúvidas eu vou tirar no nosso grupo, no WhatsApp, pode ser? Então, a gente tem mais 3 exercícios. Esse é o 5º, ele fala o seguinte: Fernanda tinha R$ 2.000 na poupança e colocou essa quantia em um fundo de investimento que rende 3% ao mês, em regime de juro composto durante 2 meses. Qual foi o montante que Fernanda resgatou desse fundo ao final de 2 meses? Então, a gente tem 5 alternativas. A gente vai tirar os dados do problema, aplicar na fórmula do juro composto e ver quanto que dá, beleza? Vocês vão encontrar a resposta D, R$ 2.121. Se não deu certo, conversa comigo que a gente vê onde que vocês erraram, tá bom? A atividade número 6 também é de juros, né? Juro composto, e fala o seguinte: o gerente de um banco ofereceu a um cliente uma possibilidade de investimento que em regime de juros compostos rende 2% ao mês. Considerando vantajoso esse investimento, o cliente aplicou uma quantia de 30.000 por 2 meses. Quanto esse cliente recebeu de juros nesse período? Novamente, a gente tem 5 alternativas, vocês vão pausar, copiar o exercício, tentar fazer. E a resposta certa é a letra C. De novo, se não deu certo, vocês vão conversar comigo e a gente vai ver o que está de errado no exercício de vocês, tá certo? Exercício 7, então, também de juros, né? A gente tem um capital de R$ 8.900, ele é aplicado a juros simples durante 6 anos, a uma taxa de 21,6% ao ano. O valor dos juros ao final do período de aplicação então aqui foi um pouquinho diferente, né? Porque ele me deu o juro e eu quero saber o montante. Então, a gente, de novo, tem 5 alternativas, tenta resolver, e a resposta certa é a letra A, tá bom? Por último, atividade número 8, a gente tem esse aqui. Mário aplicou agora certa quantia em reais, rendendo uma taxa de juros compostos de 2% com capitalização mensal. Após 3 meses,
o valor do montante gerado é igual a 74.284,56. Tá vendo? Ele me deu um montante e eu quero saber quanto que era o capital inicial. É a mesma fórmula, tá? Só que o que a gente vai descobrir agora é o C. Temos de novo 5 alternativas. Vocês vão copiar, tentar responder e a resposta certa é a letra A. Tá certo? Bom, esses 8 exercícios vão ter no caderno, onde os primeiros eu fiz a solução com vocês e esses últimos eu não coloquei de propósito para poder vocês terem no caderno, vocês tentarem fazer. Lembra que tem que ter a solução, tá? E se não conseguir, estou à disposição para a gente conversar. Eu adoro quando a aluna me pergunta questão que não entendeu, me tira uma dúvida, ou mesmo passa mensagem falando, nossa, eu acertei, então estou esperando o retorno de vocês, tá bom? Beijo, gente!